Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira, hoje é dia 14 de fevereiro de 2023, estamos chegando aqui com o BMC Market, os principais destaques do mercado financeiro, repercutidos aqui com o nosso time, Alexandre Cabral, Alan Gani, chegando aqui para debater todos os principais assuntos e hoje temos uma agenda recheada, muitos assuntos, muitos temas importantes, principalmente repercutindo desde ontem à noite a entrevista de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ao Roda Viva, além de hoje de manhã ele participar de um evento do BTG CEO Conference, onde praticamente falou a mesma coisa, com palavras semelhantes ou até mesmo um pouquinho diferentes ali, mas acabou dando o mesmo tom. Na interpretação de muita gente, Roberto Campos Neto acabou colocando um pouco de água naquela fervura, deixando uma sinalização de bandeira branca, quero paz, não quero guerra com o governo, vamos seguir trabalhando, inclusive, para tentar fazer baixar o juro, mas da forma com que os economistas sugerem, melhorando o cenário fiscal no Brasil, melhorando a questão inflacionária, aí sim com espaço para poder derrubar os juros, mas não na canetada, não artificialmente. Além disso, além de Roberto Campos Neto, que temos um assunto bastante extenso para falar sobre isso, a gente fala também sobre inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos. Veio dentro do consenso uma alta mensal de 0,5%, o núcleo também ali dentro do consenso e basicamente isso repercute no mercado justamente porque quais vão ser as medidas ou quais vão ser os sinais do Federal Reserve daqui para frente com esses últimos dados que temos visto, a economia bastante forte nos Estados Unidos, um pleno emprego, abertura de novas vagas, mais de 500 mil de vagas no payroll e agora essa inflação ao consumidor que segue aí nessa casa de 0,5%, 0,5% agora em janeiro, com o núcleo também dentro do consenso ali 5,4% ou 5,6%, alguma coisa nesse sentido, que acabou de me fugir na mente. Mas é por isso que eu conto com o Cabral e com o Gani aqui, que eles vão saber exatamente o número. Além disso, a gente fala também sobre leilão do Tesouro. Alexandre Cabral já está com os dados do leilão dessa terça-feira para falar. E aí, taxa foi boa? E aí, volume foi bom? O que deu nesse leilão do Tesouro? E para isso a gente já vai chegar conversando com eles, com os nossos comentaristas aqui, Alexandre Cabral, Alan Gani. Boa tarde, Cabral, tudo em ordem? Boa tarde, todos de paz, curioso para entender esse CPI. Curioso também estou, confesso. Alan Gani, muito boa tarde para você. Muito boa tarde, Filipão. Você sabe que eu tô agora numa pegada de dormir mais cedo, mas Roberto Campos Neto não me deixou, não tinha como, tive que assistir a entrevista ontem no Roda Viva. Não teve como dormir. Aposto que você tentou, fechou o olho, mas vinha a imagem de Campos Neto na sua mente e aí não, te depois fez todo despertar. mundo comentando hoje, né? Mas, enfim, uma época aí eu estava dormindo 1 da manhã, depois meia-noite e 1 é muito tarde, né? Tô tentando dormir às 11 agora. E o meu ideal seria chegar às 10, mas isso aí é muito difícil, que eu dou aula de vez em quando, aí à noite, não tem como, né? Até porque a entrevista começou ontem por volta das 10 horas, não teve como dormir antes da meia-noite. Aí, né? Aí sem chance, né? Pois é. Não, mas eu, para falar a verdade, não assisti no ao vivo, né? Só soube das repercussões depois. Mas você acorda muito cedo, né? Quando a Melissa dorme, eu vou pra cama junto e acordo muito cedo. Um filho só não precisa estar os dois acordados de madrugada. Ô, Cabral. Precisa. Pô, pra quê? Uma criança, 2 adultos? Eu só não porque tenho... você fez filho de lote. Eu não tenho experiência pra dizer, né? Não, mas é que eu acordo cedo, né, Cabral? Não, mas se ela acorda 3 horas da manhã, os dois acordam? A Cibele acorda.
Você não. Eu só olho, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá, aí tudo bem. Mas aí não. Mas não tem que segurar? Algum tem que segurar? Porra, pra não segurar o pé e outra cabeça da criança, é Eu isso? já ouvi esse papo. Eu não sei, eu não sei como é que funciona o sistema. Um segura o braço direito e a perna direita, outro segura. Não, cada um, a gente reveza. Basicamente mais a Cibele, mas eu tô no apoio e também na... Ela tá só no leite materno ou não? Não, tá na fórmula. Mas enfim, Enfim, não vi a entrevista do Campos Neto, mas ouvi, li a repercussão, enfim, tudo que aconteceu nessa entrevista. E é justamente isso que eu queria entender de vocês. Vocês perceberam esse clima mais conciliador, bandeira branca... Total. Água na fervura e sem querer entrar muito em polêmicas, meio pisando até em ovos do RCN, do Campos Neto? Percebi isso. Acho que foi acertado da parte dele a estratégia. Espero que ele isso não mude a conduta dele no Banco Central. Mas achei um tom adequado, ele não esticou a corda, ele não caiu na pilha, ele não caiu em provocação. E o que ele fez ali? Ele fez um tom apaziguador. Então isso foi um aspecto bastante positivo. Ele também disse que em 2022 foi a maior subida de juros, uma das maiores da história brasileira, e se tivesse qualquer conluio com Jair Bolsonaro, ele não teria feito isso, porque evidentemente prejudicaria o Bolsonaro durante as eleições na percepção do eleitor. Então eu achei que isso foi muito acertado da parte dele. O que me incomodou, eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de explicar alguns temas complexos de uma maneira mais clara. Eu achei ele extremamente técnico. Pô, mas ele... Não, tudo bem, mas como ele está lá numa rede de televisão nacional, eu acho que tem um meio termo, né? De tentar explicar para a população, até porque virou um debate público. Se ele está falando na bancada lá hoje, né, para o BTG... eu acho que ok, né? Mas ali, eu acho que quem consegue fazer isso muito bem é o Gustavo Franco. Pode ver, quando o Gustavo Franco vai ao Roda Viva, as entrevistas do Gustavo Franco são um primor, né? Porque ele consegue falar de assuntos extremamente técnicos, né? Mas de uma maneira que até o leigo consegue entender. Eu acho que... mas assim, isso não é que o prejudicou, mas, né? Mas eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais didático, um pouco mais claro, ele era muito rápido para responder. Mas hoje eu senti no BTG ele mais técnico do que ontem. Ontem, mesmo assistindo a posteriori, eu percebi que ele estava um pouco mais fluido ali, com palavras mais simples, até falando, meta de inflação e tudo mais, tentando dar um contexto melhor. Hoje no BTG ele foi mais enfático. Eu acho que assim, o que eu senti, aí é uma percepção, sim, né? Mas assim, o que eu senti, ele poderia, por exemplo, ter explicado mais, né? Por que o fiscal mantém os juros elevados, por que o fiscal pega na inflação, por que isso prejudica o pobre, e aí falar que a crítica do fiscal, isso ele falou, né? Que os embates que ele tinha também com o Paulo Guedes, que havia críticas ao fiscal ao governo Bolsonaro, e aí falar o seguinte, olha, essas críticas ao fiscal não é do governo A, não é do governo B, o Banco Central sempre vai fazer, porque o fiscal acaba potencializando a inflação, perde efeito na política monetária, mas tudo bem, né? Isso seria o mundo ideal, explicando de uma maneira mais didática, etc. e tal. Mas, de qualquer modo, não comprometeu, acho. E agora, isso não quer dizer que ele assinou a bandeira branca que o governo vai parar com a artilharia, né? E o PT vai parar. Esqueça isso daí, que vão continuar pressionando, mas eu acho que a parte dele ele fez e que o Banco Central continue técnico nos seus comunicados, na sua ata. Achei que a última ata foi muito boa, passou o recado sem, né, com uma linguagem adequada, tá ali, muito bom. E aí, Cabral? Eu achei ele no começo nervoso pra caceta. Muito, muito nervoso. Putz. E falando muito rápido. Até a primeira resposta, até olhou a colinha. Parecia que ele queria fugir logo, termina lá, né? Termino. E uma coisa, ele tinha uma pergunta combinada, né? Ele deve ter visto as perguntas antes. Passou pra você essa impressão? Passou, porque ele falou, Vera, essa pergunta era da Alexa, da Folha. Então ele não foi não você teve um media training. Isso, Vera, essa pergunta era da Alexa. Você tá fazendo algo assim, riu e respondeu. Então, não devia ser todas, mas devia ter muita pergunta combinada.
Que isso acontece pra caramba com pessoas. Se a gente trouxer a Haddad aqui, ele vai mandar perguntar antes o que vai perguntar. Isso muita gente faz para poder pegar assim, evitar pegar no pulo do gato, algo parecido. Você sabe que teve uma vez, pode contar essa, né? Acho que pode. Veio o Kassab aqui, eu tava na bancada, aí já tinha as perguntas, só que eu não sabia. E aí eu fiz a pergunta que ele não queria. Só que não tinha combinado. Mas foi bom, saiu. Deu um spoiler ali, que o leite não sairia. Mas aí isso acontece. Aí, tirando isso, eu gostei dele. Acho que ele foi bom, sim. Vocês acham que... Em geral foi bom. Desculpa. E pra falar eticamente, não falar de nomes, mas pra mim só tiveram 2 ou 3 repórteres bons, né? Tinha uns 2 ou 3 lá que, pelo amor de Deus, não sabiam nem... A pessoa não sabe a diferença de Banco Central e Tesouro na hora da pergunta. Mas isso aqui. Eu falei, pô, essa porra aí quem fazia Tesouro, o Banco Central não pode fazer isso. Começar a discutir emissão de dívida. O Banco Central não pode emitir dívida desde o caso Catiola. Agora, falaram muito do Lara Rezende, usaram bastante o Lara Rezende, porque... Não, usaram não. Juliana usou bastante o Lara Rezende. É que tava vivo na memória. Tava vivo na memória. O Lara Rezende tava falando no ouvido. Quem acompanha aí o Twitter, o Schwartzman, eu gosto do Schwartzman, que o Schwartzman é ácido, né? O Alexandre Schwartzman. O Alexandre Schwartzman, ele deu uma no Lara Rezende e no repórter que retuitou. Então, assim, basicamente, deixa eu ver se eu tenho o Twitter. Não, isso aqui vale a pena ler. O Twitter do Alexandre Schwartzman, né? Ele fala o seguinte, meus caríssimos. Aqui o Twitter atualizando. Os objetivos... André Lara Rezende, 2 pontos. Os objetivos do Banco Central, determinados na lei, são o controle da inflação, a estabilidade do sistema financeiro e a garantia do pleno emprego. Beleza? Até aí. Obviamente, essa taxa de juros de 3,75 é incompatível com esses objetivos. Ela está errada. Aí, um jornalista demora e faz assim, mais um, entre aspas, comunistas na praça. Mais um que, entre aspas, não sabe nada. Quem sabe é o intelectual Alexandre Schwartzman. Cutucou. Aí o Schwartzman foi pra cima, né? Imagina, sabe de tudo. Por exemplo, a taxa Selic está errada porque, na opinião dele, está errada, porque ele não deu o argumento, né? O Rezende. Depois desse argumento irrefutável, como não concordar? Ainda mais divulgado por um jornalista com credenciais impecáveis. O que eu gosto do Schwartzman é essa ironia, essa acidez. Ou seja, o rapaz falou que tá errado porque tá errado. Porque tá errado, uma expressão tautológica. Tá errado porque tá errado. E o Schwartzman fala, tá bom, mas por que tá errado? É tautológico. Só que com toda aquela... Uma tautologia. Uma repetição, você fica voltando. Uma retórica. É o começo e fim nela mesma. Porque mas com menos sentido. Tautológico, Cabral. Dizer o mesmo. Em filosofia e outras áreas. Sabe o que a gente tem que trazer um dia aqui? A Cíntia Chagas. É tautológico quando se auto-explica de forma redundante. Ou seja, Biblioteca da PUC do Rio Grande do Sul. Pronto. Entendeu aí? Acho que eu tenho que posicionar, vou deixar até ele aberto aqui. Uma tautologia, né? Outras... Eu não sai disso. Enfim. Ô, Gani, mas você leu aí uma questão importante, né? Porque, pelo que eu entendi ali, dentre as funções do Banco Central, ele cita emprego, mas a gente aqui acaba não falando tanto de emprego. Mas nos Estados Unidos a gente vê... Mas eles têm... Que é sob conta lá é oficial. E aqui não é duplo mandato. O emprego não está no regime de metas, claramente. É isso aí. Assim, aqui o objetivo é inflação de maneira sustentável. Eu vou controlar. É o foco. Não é o foco, isso. Tá. Então eu estou controlando a inflação desde que eu não prejudique o emprego, o crescimento econômico, etc. e tal. Mas o foco é a inflação, né? Isso é até interessante quando eu dou economia, eu pego direto assim do Banco Central, esse entre aspas. Não se atribui outras funções à política monetária a não ser a defesa da moeda. Então, no meu entendimento, aí, quando André Lara Rezende falou também, não bate, entendeu? Porque a defesa do Banco Central é a inflação. Obviamente que é controlar a inflação sem arrebentar o país, mas ele não tem um foco na geração de emprego. Não é função do Banco Central, pelo menos no Brasil. Né? Vocês acham que o Campos Neto
ele passou a mensagem também, quando ele foi até questionado, né? O que poderia ser feito no campo fiscal, o que deveria ser feito no campo fiscal. Aí ele falou que seria deselegante, né? Só tem um mês de governo, precisa ter boa vontade com o governo. São sinalizações mais importantes quando ele fala que precisa ter boa vontade com o governo, que a Tebet está fazendo um trabalho ali bastante focado na reforma tributária, que o Haddad está fazendo um trabalho ali em relação ao arcabouço fiscal. Ele não cita diretamente quem o critica, ele vai mais pro campo dos, entre aspas, aliados, isso, de quem do governo. De quem está no governo, mas que não tem críticas ao trabalho dele, né? E ele até fala, não, mas eu sou um voto ali no Comitê de Política Monetária, se os outros diretores quiserem elevar a Selic, baixar a Selic, eu sou um voto só, eu sou irrelevante. É assim ou não é tanto eu assim achei que foi, a relevância dele? Não, eu achei que foi muito oportuno. De fato, são 8 diretores, mais ele. Então, quando fica uma ideia, parece que personalizou tudo, né, nele. E aí eu acho que a mesma estratégia. Parece que assim, o Eduardo Cunha foi o responsável pelo impeachment da Dilma Rousseff. Quer dizer, obviamente o Eduardo Cunha pautou, né, colocou em votação porque é o presidente da Câmara, mas ele poderia colocar em votação e o Congresso, né, não ter votado, não ter passado nas comissões, né, mas personifica, né, numa pessoa. Mas o Cunha foi Dilma, né? Não, mas tudo bem, mas precisou da votação do Congresso. Da gaveta, mas precisou da votação do Congresso, quer dizer, não é só ele, tudo bem, né? O que eu falei no início da fala, ele colocou em votação, não teria, seria impossível se ele não colocasse em votação, mas colocou, mas precisou do Congresso. A mesma coisa, quer dizer, é um colegiado ali, né? São vários votos, e aí não depende só do Campos Neto, mas aí eu acho que a estratégia do Lula, né, justamente do presidente Lula, em personificar, né, em colocar essa pressão toda em cima do Campos Neto, como se um novo presidente pudesse dar um tom e influenciar os demais diretores no voto. Eu acho difícil, porque a maioria que está ali é muito técnica, né? Funcionários de carreira ou que tem carreira no mercado, eu acho que não colocariam toda a sua reputação em risco. Mas, enfim, eu acho que, e talvez na cabeça do próprio presidente Lula, o que eu acho que talvez seja até mais grave, ele acredita mesmo que depende só do Campos Neto, né? Talvez na cabeça dele é isso, né? E não depende dos outros, né? Dos 8. Eu acho que ele foi bem oportuno em explicar isso. Eu acho que foi uma estratégia, né, em pegar mais pontos de convergência do que de divergência, né? Talvez essas questões, né, acho que ele respondia de maneira muito rápida, ele poderia pegar algumas questões que fizeram, né, e explorar mais, né, ficar mais na pergunta de uma maneira mais didática, explicando com muita elegância. Mas tudo bem, ele é um técnico, ele não é um comunicador, o que importa é que ele está fazendo um ótimo trabalho no Banco Central. Não esqueça que ele é o último homem de Bolsonaro com poder grande, né? Então a chance de querer derrubar é maior ainda, porque acaba totalmente com o governo anterior. Que isso é a primeira vez na história que acontece, né? Uma pessoa com importância muito alta ficar no governo seguinte. Teve o Mansueto, mas não foi algo beligerante. Mas foi porque eu quis. Eu acho ele maneiro, vamos manter ele lá. Não foi esse porque eu quero trocar, não posso. Exatamente. Eu tenho mais perguntas ainda sobre o Campos Neto. Eu só achei uma pergunta interessante aqui do doutor Henrique Menegas. Ele falou se vocês sabem se o Campos Neto tem restrição de investimentos dele, se ele pode investir, só pode investir na carteira que já tinha antes. Lembrando que eu vi, se não me engano, acho que foi hoje, né, que o Campos Neto é CFA, né? Ele e é um dos maiores, uma das maiores certificações aí do mercado. A maior certificação. É a maior? Então, ele então tem conhecimento. O cara foi tesoureiro do Santander, mano. Comandava todo o dinheiro do Santander no Brasil. Tesoureiro do Santander, fez UCLA, né? Acho que é UCLA que ele fez, né? Califórnia, foi uma dessas aí. Mas quer dizer, burro não é, né? Muito pelo contrário. 17 mil.
Muito pelo contrário. Quantos dias ele ganhava no Santander? Isso, Cabral, que você falou? Vai ganhar 17 mil a cada 3 dias, 10 4, minutos. né? 10 minutos eu ganhava. Para pra pensar, um cara desse tinha uns 5 milhões ano. Divide por 360 aí. Mas de investimento, será que tem alguma restrição? Acho que Não sei. por meio de fundo e tal, né? Para não meter a mão direto na grana, né? Juro que eu não sei. Enfim. Ô Cabral, você citou e falou de perguntas, né? Algum tipo de desconhecimento ou de fragilidade de algumas perguntas. Você acha que poderia ter entrado em assuntos mais, até mesmo espinhosos, alguma coisa assim? Por exemplo, ele chegou a citar falando assim, se eu quisesse boicotar algum governo, isso aí seria o governo passado, não se eu quisesse, mas se fosse para interpretar como um boicote, seria no governo passado, onde eu elevei o juro, a maior elevação de juro de todos os tempos num ano eleitoral. E no ano eleitoral o dólar bateu 6 e ele mal interviu no câmbio. Ou seja... Ele ter jogado o dólar 3 da pancada. Você acha que podia chegar para ele e falar, tá, mas e aí, você se arrepende? Você fez errado de colocar em 2%? Tocar no assunto, esse seria fazer legal. Um pouco mais de uma... essa seria legal. De uma cutucadinha a pessoa ali. só que tudo estava em volta de Lula, né? O pessoal parece que esqueceu. Esqueceu. Que seria um tema muito interessante. E o fluxo cambial que deu ROD lá? Falar, a Selic a 2, não foi um erro? Que teve gente que acabou, eu vi nas redes sociais o pessoal questionando, falar, tinha que ter perguntado do fluxo lá. Se bem que você falou que não faz muita diferença, mas está no mandato, né? Foi um equívoco ali. Você acha que poderia entrar num... Poderia ter perguntado mais sobre coisas gerais, o que ele pensa lá de fora sobre o nosso câmbio. Nos Estados Unidos jogou a inflação a 6. A inflação não, a meta Selic lá a 6 deles. E aí, você vai cair quando eles estiverem subindo? Pergunta maliciosa, sabe? Você cai antes deles terminarem de subir? Você cai com eles no topo ou você cai quando eles começarem a cair? Pergunta maliciosa, mas aí teria que ser gente que tivesse mais no dia a dia de mesa, de mercado, do que quem está ali. Né? Quem está ali não teria esse grau de maldade. Não tem a tarimba. Eu perguntaria fácil. Vem cá, maluco. Você só cai quando eles começarem a cair, imagina. Por exemplo, imagina o Cabral no Campus Neto. Campus Neto tá aqui, ó. A gente tá tipo numa mesa redonda aqui. Ô, maluco. E aí, vai começar a cair quando cair lá fora... Agora, quando o Serginho derrubar lá fora, quando o Serginho derrubar aqui, eu ia levar minha foto igual a dele. Eu ia fazer uma montagem com o peito de fora e com o peito de fora aqui, em sua homenagem. Por mais que quem, durante as eleições, né, ficou até as cores, né, ficaram identificando um candidato, quem ia votar de vermelho estava votando no Lula, quem de verde e amarelo era identificado como Bolsonaro, e ele... foi votar de verde e amarelo, acho que ali naquela resposta ele poderia falar, não, eu estava em defesa da democracia brasileira, exercendo o meu direito como cidadão, entendeu? Não foi, quer dizer, A ou B, né? E tal. Mas isso eu acho que fica realmente aí um alerta, como tudo pode ser usado contra você no mundo aí das narrativas, né? Porque, principalmente, se você exerce um cargo de Estado, né, de mais independência, tem que tomar muito cuidado, porque isso pode ser usado contra você em outro momento, né? Ô, Cabral... Tô tentando achar ele aqui com a foto da camisa do Brasil, eu não lembro dessa foto. Então, eu para falar a verdade, não lembro. Eu acho que não tem registro, eu acho que foi só avistado. Agora, algo também muito positivo, né, da parte dele... foi quando ele disse o seguinte, e aí eu acho que foi uma ducha de água fria total, e ele foi muito inteligente. Claro, bom, e se te convocarem, né, obrigatoriamente aí ao Congresso? Falou, não precisa convocar. A hora que me chamarem, eu vou. Eu vou prestar contas à sociedade brasileira, ao Congresso Nacional, eu vou como convidado. Isso já era assim no passado. Eu vou assim, não tem nenhum problema, não precisa me convocar, não precisa me obrigar, eu vou. Precisa ter condução coercitiva. Precisa ter uma coercitiva lá para eu ir obrigatoriamente, né, depor. Então, acho que foi bastante positivo. O mais importante aí era não perder. Tá? Era entrar para não perder. Sair com um empate já estava muito bom. Acho que ele até sai aí... Sai com vitória. Sai com uma vitória, sai com um 2-0.
como eu falei, né? No meu ver, poderia ter explorado mais alguns temas, explicado melhor, mas tudo bem. Aí seria o 3-0, 4-0 para dar de goleada, mas sai com 2-0 de bom tamanho. A questão da meta da inflação, eles bateu o ponto lá falando, olha, não tem nenhuma discussão, eu não vou propor mudança de meta e tudo mais. Se por um acaso vier, já vai dar para perceber, na reunião de quinta-feira, que os dois votos favoráveis são de Haddad e da Tebet. É aberto? Então, mas ele já falou que não vai propor. Ele falou que tem 2 propostas se cutucarem o tema. Mas ele vota não em qualquer proposta que tem. Curiosamente, perguntaram para ele qual é a proposta. Ele falou, não posso falar. Do valor econômico. Pá! Não posso falar. Vazou na imprensa. Da entrevista. Vazou na imprensa. Vazado. Aí filmou o cara vazou na imprensa. O cara do valor econômico ri. É o Alex? Vazou na imprensa? Não posso falar. Mas qual que é? Não posso falar. Tá bom. Pois é. Então tá certo. Então não fala, Campos Neto. É isso aí. Bom, mas basicamente para a gente arredondar o assunto aqui, Campos Neto falou, olha, vamos esperar o fiscal dar sinais de que é possível cortar os juros. Será que isso, a gente viu até já na imprensa hoje mesmo falando que a reforma tributária deve ser votada ainda esse ano, né? Finalizar a tramitação e votação ainda esse ano e tudo mais. Será que a gente vai ver algum tipo de movimentação dessa possibilidade ainda esse ano ou a precificação de corte de juros só ano que vem? Porque, assim, pelo Focus a gente vê que esse ano dá um cortezinho ali de 1 ponto, né? Mas o Focus acaba que não é Pela curva DI ontem era 0,75. 0,75 esse ano. Baixava em 13, né? Ontem, né? Hoje eu não vi. Ontem. Não, eu não duvido cair, não. E teria espaço para cair se o governo federal fizer o dever de casa e se o mundo não atrapalhar. Qual DI, Cabral? A curva de DI, né? Você vê a composição delas. O mais forte é janeiro 24. Ó, e tá caindo hoje, deve estar indicando mais queda ainda. Deixa eu montar aqui. Janeiro 24. Ah, não, é que eu tô vendo a curva de juros, é isso? DI F24. 13,45. 13,45. Tá caindo 0,4. Então isso já demonstra queda. Agora de quanto? Aí eu... Não vi agora aqui. Enquanto isso, vamos falar de assunto diverso. Não, mas só para eu entender a conta. Não é do 13,75 agora que mostra essa queda. Porque se for do 13,75 para 13,45, mas não é isso. No caso é de 13,65, né? Porque o DI futuro é baseado no DI, que é 0,10 abaixo de BC. Então é um 0,2 ali de queda. Depende, vamos montar, porque pode ser queda no meio do caminho. Vamos lá, 14 de fevereiro. Enfim. Mas uma coisa que eu achei interessante também é que praticamente, não ao mesmo tempo, mas um pouquinho antes ali, estava tendo a festa ou a comemoração, celebração de aniversário do Partido dos Trabalhadores. E até uma fala que chamou muita atenção foi da própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que é uma das pessoas ali que acaba engrossando o coro do presidente Lula contra o Banco Central, e ela falando sobre um argumento mentiroso de que há risco fiscal no Brasil. E ela cita, inclusive, essa situação de que a dívida é em reais. Eu vejo muita gente, o Gani Cabral, falando assim, poxa, mas se a dívida é na minha própria moeda, eu não vou dar calote, porque na minha moeda, nos últimos casos, eu pago. E isso não representa risco fiscal. É um argumento válido ou não? E por quê? Bom, você paga com imposto inflacionário, gera, emite para pagar todo mundo, como o Brasil fazia a rodo na década de 80, até por isso que o Plano Real vem junto com uma série de ajustes fiscais, com uma série de privatização de estatais que davam bastante prejuízo. Só que isso tem um preço. Você emitir dinheiro para pagar os outros, você gera uma baita inflação. E aí essa inflação significa, na prática, a perda do poder de compra da população.
E a população, ela é ilusório, porque ela recebeu o dinheiro ali, só que os preços depois vão estar mais caros. O poder de compra dela diminuiu, sem você perceber, você transferiu renda por meio do imposto inflacionário, né, para o governo. Então, no final das contas, o calote ele pode ocorrer. A solução para o calote, basicamente, é não vou pagar, que é horroroso, porque isso afasta qualquer possibilidade de financiamento novamente da máquina pública. E aí, quem é que vai... como é que o governo vai se financiar? Uma outra é uma renegociação, que é um eufemismo para o calote, mas você, né, olha, tudo bem, a gente vai te pagar, mas com 40% de desconto para pagar à vista, pago 60% do principal, ou olha, eu vou te pagar, mas não agora, jogo lá para frente, né, fico inadimplente um tempo e depois eu te pago, né, geralmente os governos saem por aí, pede algum auxílio internacional para pagar, né, renegocia, como foi feito, né, com C-bonds aqui no Brasil. E a outra é gerar inflação, né? Quer dizer, é emitir moeda, gera inflação e paga a um custo muito grande. Eu acho que é uma das piores saídas, né? Então, eu acho que, assim, é aquela ideia, né, maluca de que não temos problema que basta imprimir dinheiro. Bom, então a Venezuela também não tem nenhum problema, né? Porque eles vivem imprimindo dinheiro e tem lá uma inflação de 1000% ao ano, 3000% ao ano e tá tudo bem, né? Porque, afinal de contas, eles imprimem dinheiro e pagam todo mundo e a situação tá uma maravilha. Evidentemente que esse argumento não se sustenta, né? No caso da moeda nacional, não podemos levar ao extremo todo o dinheiro virar caixa. Então significa o quê? Que o Banco Central todo dia vai ter que pegar dinheiro emprestado por um dia. Aí você não daria calote na dívida, zero calote na dívida. Então seria todo dia você teria 6 trilhões de reais entregue ao Banco Central, devolvido em um dia 13,65 de forma teórica. Isso é o extremo do extremo. Que é problema. Que é problema porque você pode ter dificuldade de aceitar o lastro da operação que você emprestou para o BC. Então você pode ser que você prefira empossar o dinheiro no caixa. Compreendido. Cabral, você viu a tabela aí do DI? Vi. E aí, qual o resultado? 12,5 para final do ano. 12,5. Uma queda de 1,25. 0,25, meio. Pô, então tava 0,75 ontem quando você viu, hoje já tá 1,25? Hoje já está 1,25. Isso é reflexo dessa sinalização? Talvez de uma... que o Roberto Campos Neto, vamos seguir em paz, seja o que Deus quiser, não quero mudar CMN. Se mudar, o mercado estressa, sexta-feira tudo de novo. Não quero mudar CMN e vou continuar independente aí. Falo mole, falo como você quer, mas não vou mudar minha vida. Roberto Campos Neto deu uma de alienígena do OVNI. Viemos em paz. Sabe, tem algo na cultura japonesa que eu acho muito legal, para falar a verdade. Já viu que quando às vezes você está criticando, discordando, e o japonês faz assim, né? Eu demorei muito tempo para entender isso, né? Aí você fala, não, sorriso amarelo, parece que ele só está concordando. Não, é que isso é um respeito na cultura japonesa de tipo, eu concordo em você expor as suas ideias, eu respeito mesmo que eu discorde dela. Então ele faz aquela reverência, mesmo né? Você falando uma bobagem. Mas ele, né? Então foi mais ou menos o Campos Neto ali, entendeu? Não, tudo bem, bandeira branca. Chega ali na ata, no comunicado, passa o recado e continua do jeito que tá. Estratégia... A tinta vai mais pesada na escrita do que na excelente na gravação. Estratégia, né? Boa. É isso aí, gente. Então vamos fazer o seguinte, 2 horas e 40 minutos, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem inflação nos Estados Unidos e muito mais assuntos para a gente bater papo aqui no nosso BMC Market. Continue com a gente. BMC News, informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui, BMC Market nessa terça-feira, hoje é dia 14 de fevereiro. Deixar um alô aqui para todo mundo que está nos acompanhando no chat. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Olha, falta pouca gente mesmo, pouquinha gente para a gente bater os 467 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Deixa eu dar um alô aqui pro Neto, pra Valdineia, Máximo da Silva, Raiker Gil, Fernanda Marteleto, o Helder tá por aqui, Urpina tá aqui. É russo ou é ucraniano, hein, meu caro? Tec Neon, o Regis Andrade, todo dia aqui com a gente, o Gilberto Fulker, o Sandro Paradinsky, também o Fabiano, o Luizinho tá por aqui, o Luiz Antônio Joker, o General, o François Martins, grande François Martins, tá sempre por aqui com a gente. Quem mais? O Romeu Zema tá aqui também. Será que é o governador, nobre governador? Abraço, se for o senhor mesmo. César Honorato, se não for, é um fake e sem abraço para você. Elton tá por aqui também, quem mais? O Luiz Angelelli, o GS, quem mais? François Martins já falei, o Luiz Antônio já falei, o Rui das Neves estava logo no comecinho aqui, o Daniel Couto, Marcos Ceravolo tá sempre aqui com a gente também, o Despolpa tá por aqui também, Rodrigo Lopes, boa tarde. Boa tarde para você também, meu caro. Ildeu Pereira Filho. RCN é fera, saiu vitorioso. Antônio Cardoso por aqui também. É só a gente falar do Campos Neto, é só a gente falar de inflação, é só a gente falar de Selic que a gente tem muitos comentários aqui. Maria Oliveira, o Guido tá aqui também. Quem mais? O Helder falou que o problema não é a meta. O problema é o quê, o Helder? Problema é a Microsoft? Não, a Apple? É que ele fica assistindo outro programa. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. César Honorato, Rui das Neves está por aqui também, o Renan, o Satoshi Nakamoto, ele é russo, Urpina está aqui. Eu não sei falar esse nome, né? Mas enfim. Blockchain está por aqui, até o Blockchain tá aqui. A Nicole Matos é do RH. A Gi Marchiori, Nicole Matos, essa tem que falar o nome. Tá aqui mesmo? Não acredito, Nicole Matos. Um abraço e se você espirrar, saúde, Nicole. Rafael Duarte, Macau, Peter Santana, sempre aqui, mandou até um coraçãozinho azul aqui para BMC. Arlindo Souza, André, o Narciso Araújo, Eliel Scott, enfim. Oi, equipe maravilhosa. Estamos com moral em Cabral e Gani. Se a Nicole falou que a equipe é maravilhosa, quem sou eu para discutir? Enfim, acho que, fiquei até sem ação agora. Por falar sem ação, o Ibovespa está com muitas ações aqui subindo hoje, né? Inclusive. Toma drag, Ibovespa. Não, mas o Banco do Brasil está subindo. Tem muitas ações subindo, mas tem muita ação caindo hoje, também. O Carlos Daltoso veio aqui hoje. Depois assiste a entrevista do BMC News, dando aula, né, de Banco do Brasil, aqui, o Carlos Daltoso. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o CPI, porque Estados Unidos, inflação ao consumidor, a gente sempre ali de olho, né, nesse indicador. O Cabral tinha falado, né, que não entendia muito bem por que um dado está
estável, o outro está subindo, e é justamente isso que eu vou perguntar para ele. Porque o CPI mensal de janeiro subiu 0,5%, na expectativa 0,5%. Já o núcleo continua 0,4%, subiu 0,4%, tudo mais. Agora, no anual, subiu 6,4%, e o núcleo anual está 5,6%. Cabral e Gani, a gente vê as bolsas americanas logo depois do CPI fazerem um movimento